Nessa semana eu fiquei sem ter o que fazer aqui na empresa, e isso me levou a ter uma iniciativa que o meu líder acabou gostando demais. Segue o vídeo aí para você entender. Hoje eu comecei o dia sem demandas, então eu fui ver se eu conseguia ajudar em um outro projeto, mas no momento não tem como o pessoal me alocar nele. Então fui estudar um pouco as paradas de front-end que a gente usa aqui na empresa, e ali por volta do meio-dia, mais ou menos, um planner ele me ligou e me passou uma tarefa, que em uma determinada aplicação, quando tentávamos filtrar por um valor que não existe na tabela, ele mostrava um erro, quando na verdade ele não deveria mostrar nenhum erro e só trazia ali a tabela vazia. Aí eu passei um tempão tentando encontrar esse erro e no final da tarde o planner ali, ele me ligou e acabou que ele me mostrou ali onde que estava errado, né? Meio que a gente foi debugando ali, descobrindo onde que estava o erro e ele acabou identificando. E o problema era que a gente estava passando um valor inválido e ele quebrava a aplicação, né? Quando a gente tentava filtrar com esse valor inválido. Então a solução foi tratar esses dados antes de buscar eles ali na API. E assim, quando o cara ele passar um valor inválido, esse valor obviamente ele não existe ali, né, nessa API externa para a gente trazer esse filtro. Então quando o cara fosse filtrar, a gente meio que já tratava esses dados ali antes de estar buscando isso na nossa API, né? Então a gente já dava um return ali e não tinha o risco de quebrar a nossa API em estar tentando filtrar aí esses valores. E deu todo esse rolo aqui só porque é uma API externa, né? Não é uma API nossa mesmo. Porque se fosse uma API nossa, não iria acontecer isso, né? Já que o valor é inválido, ele não existe, meio que iria bater na API e ia voltar, tipo, com uma array vazia, por exemplo. E aí não iria quebrar a aplicação. Mas no caso da API externa, ela meio que quebra a aplicação, então a gente teve que fazer essa tratativa aí antes de estar mandando buscar na API externa. Hoje eu fiquei aguardando o Senhor desocupar para poder me passar umas demandas de um projeto que ele quer que eu ajude ele. Porém, ele não ficou livre e eu acabei ficando de bobeira há muito tempo, né? Então eu decidi tomar a iniciativa de instalar o Jest e começar a criar uns testes de integração em um dos projetos aqui da empresa. E faz tempo que eu não escrevo nenhum teste, então eu tive que olhar algumas organizações de materiais que eu tenho aqui para poder começar a criar ali os testes nessa aplicação. E aí eu comecei a testar um caso de uso que era relativamente simples. Eu criei ali os stubs que eu precisava e consegui deixar ali com 100% de cobertura nesse caso de uso. E ele era bem pequeno, então por isso que foi muito tranquilo de escrever os cenários ali e conseguir manter essa cobertura. Só que eu passei bastante tempo para poder configurar o Jest no projeto. Eu nunca tinha feito essa parte de fazer as configurações do zero, mas até que eu me saí bem. Como ainda faltava um tempo para poder finalizar meu expediente, eu resolvi criar os testes de um caso de uso que um colega meu fez. Como esse tinha algumas coisas bem diferentes, estava precisando de alguns repositórios e tal, tinha que mocar bastante coisa, eu acabei demorando um pouco e não consegui terminar hoje. E o detalhe disso tudo, ninguém me pediu para poder fazer esses testes, né? Nem tinha Jest instalado aqui nessa aplicação. E aí eu fui lá, tava sem fazer nada, tomei a iniciativa, instalei, comecei a criar ali os testes que eu conseguiria fazer sozinho, né? Sem precisar de ajuda de ninguém. E aí meio que eu espero que, isso seja algo positivo, né? Que a empresa olhe isso como algo positivo. Não só o fato meu individual da questão da proatividade e tal, mas eu falo mais pela questão de começar a ter os testes nas aplicações, né? Porque às vezes a gente precisa mexer em algo que é relativamente simples nos nossos projetos, né? Em alguns dos nossos projetos, e a gente acaba quebrando outras paradas e tal, e meio que a gente... Pelo menos eu, assim, fico com total insegurança de estar fazendo qualquer tipo de alteração em alguns projetos aqui, né? Que são mais marcados, assim, por dar alguns problemas. Então, espero que isso soe como algo positivo, assim, para a empresa adotar, né? Se você quiser saber como é que eu estudo, eu vou deixar o link do Map aqui na descrição desse vídeo. Nele eu falo sobre rotina, sobre planejamento, sobre tempo de estudo, como estudar as coisas e não esquecer, como que eu estudo inglês e até mesmo o processo de entrevistas de emprego. O link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E hoje eu comecei o dia organizando a PR dos testes que eu fiz para o Sênior poder revisar. E aí na revisão ele me pediu para trocar de Jest para Vitest. Segundo ele, o Vitest é mais rápido do que o Jest, né, para você estar trabalhando aí com TypeScript. Então eu fui ali, desinstalei o Jest, fui fazer as configurações do Vitest. E eu demorei horrores assim para configurar o negócio, velho. Mesmo olhando documentação e outro projeto que já tem aqui na empresa também, eu acabei me batendo demais. E graças a Deus na revisão que ele fez em relação
relação aos testes em si, não tinha nada demais, assim, errado, entendeu? Em questão da estrutura, das coisas que eu tava testando, tava tudo de boa ali e repetindo, né, novamente eu fiz a parada meio que sozinho e eu fico bem contente, assim, né, de que, pô, o cara revisou e tava ok, entendeu? Mas ele mandou consertar algumas coisas. Tipo, eu tava usando isso aqui pra poder definir se algum valor tava vindo ali como verdadeiro, por exemplo, e ele mandou trocar pra poder usar esse método aqui. E no final meio que dá no mesmo, né? É porque esse segundo método, ele já é específico pra isso, né? Então ele meio que tava falando que era pra mim, se existe um método que já foi feito pra isso, era pra mim utilizar ele e não tentar fazer da outra forma ali. No final das contas dá tudo a mesma coisa, né? Mas realmente eu achei bem interessante essa parada que ele tava me falando e fiz as alterações ali, até porque eu nem sabia que existia aquele método. E aí no final eu fiquei bem satisfeito, né? Porque eu consegui criar esses 2 testes, fazer a configuração do Jest, do Vitest também, né, sozinho, que essas configurações de projetos é algo que eu nunca fiz, porque normalmente eu entro no projeto, as paradas já estão lá, né, então eu não preciso estar configurando essas coisas, então eu sempre tive um pouco de receio com relação a isso, mas eu consegui fazer de boa e tal. E ainda por cima, ele me pediu para poder configurar a nossa pipeline lá, para que quando a gente desse um push aqui nesse projeto, né, a gente rodasse esses testes ali na pipeline para verificar se estava tudo certo. É mais uma coisa que eu nunca tinha feito, né? E aí nisso eu acabei ficando bem empolgado, eu já peguei uma outra classe que era responsável por formatar algumas datas, né? E aí eu fiz os testes dessas formatações. E a gente tinha 6 cenários ali só nessa parada da data. E com isso a gente saiu de 0 teste na aplicação para 11. Cara, eu tô bem realizado mesmo assim, entendeu? Porque eu tava sem fazer nada e aí eu, beleza, vou tentar fazer os testes aqui, né? E aí eu consegui fazer os testes e tal, e isso me deixou bem empolgado, assim, e motivado ali nas paradas que eu tava fazendo. Ninguém, tipo, tinha me mandado fazer esses testes e tal, eu peguei pra poder fazer ali, e isso meio que demonstra uma característica bem massa, assim, porque, cara, eu tava sem demanda, não iria ser cobrado diretamente por isso, né? Porque, não tinha como o cara me cobrar de uma parada que ninguém me passou. Então, o fato de eu ter tido essa iniciativa demonstra uma característica bem massa, assim, para a empresa, né? Para as pessoas que estão ali me avaliando. E isso é algo para você pensar, né? Você que está trabalhando, principalmente você que é júnior, né? Você tentar ter mais iniciativas, né? Quando você estiver meio ocioso aí, ou até como se estiver ali no fogo cruzado, né? Trabalhando nos projetos, nas aplicações, você estiver estudando alguma coisa, você tenta levar isso para a empresa, entendeu? Algo que venha melhorar ali a vida das pessoas que estão dentro da empresa, né? Isso vai sempre soar como algo bem positivo para as pessoas que estão aí te liderando. E hoje eu comecei o dia criando os testes de mais uma classe e quando eu tava ali na metade, cara, o sênior ele me ligou para me passar uma missão, que era para poder refatorar uma parte ali, uma parte não, né, o front-end da nossa aplicação, que tava, não sei muito bem como é que tava, né, mas era para me tirar daquilo e jogar na nossa arquitetura limpa, né. Então, basicamente é pouca coisa que tem escrita de código nesse front-end, mas em termos do design ali, da parte da arquitetura, não existe nada. Então eu vou ter que criar tudo do zero, velho, e eu nunca fiz isso. E vai ser um belo de um desafio, inclusive ele me pediu para mim poder criar também os testes de integração, de unidade e tal das paradas ali, que eu vou estar meio que refatorando, né. E aí, caso eu consiga fazer isso, né, a parte da refatoração e dos testes, é para mim também começar a fazer os testes de end-to-end, que eu nunca fiz esses testes. Inclusive, ele mandou usar uma ferramenta chamada Playwright e eu nunca utilizei também, nunca nem escutei falar sobre essa ferramenta. Então, eu tenho muitos desafios pela frente e eu tô bem empolgado, velho. Inclusive, eu dei até a ideia para ele de apresentar isso no grupo de estudos, né? Já que algumas semanas atrás eu tinha refatorado uma outra parada para arquitetura limpa, só que naquele caso, né, a arquitetura já existia no projeto. Eu não precisei criar muita coisa, só precisei refatorar uma parada que estava em um único arquivo. Então, eu dei a ideia para ele de eu demonstrar como que eu fiz isso num grupo de estudos aqui da empresa e aproveitar também e demonstrar a parte dos testes que eu tinha desenvolvido, né, que eu falei com vocês aqui nesse vídeo. Então, ele disse que meio que já ia me pedir para poder fazer isso. Então, a gente já marcou uma data e agora eu preciso me preparar, né, porque eu nunca meio que, codei e ainda ter que explicar isso para outras pessoas, né, ao vivo ali e tal, compartilhando na tela. Então vai ser um desafio bem interessante. E aí, na parte da arquitetura ali, eu comecei a criar a arquitetura e, cara, foi muito difícil porque eu nunca fiz isso no front. Eu fiquei tentando entender
quem eram as nossas entidades ali. Então eu fui colocando alguns logs, fui debugando algumas coisas para ver como que a aplicação estava se comportando, porque eu nunca trabalhei nesse projeto também. Então aí eu consegui identificar algumas coisas e comecei a criar as entidades ali no nosso domínio. Cara, cada coisa que eu ia criando, eu percebia que eu precisava de mais coisas. Então, eu fiz um caso de uso, depois eu vi que, tá, beleza, vou precisar de um repositório, aí fiz um repositório, aí vi que eu iria precisar de uma biblioteca chamada IDER, e aí, cara, eu tinha que retornar os valores, foi meio que uma descoberta, assim. E normalmente, cara, nas aplicações que eu já trabalhei, em todas, na verdade, tudo isso já estava instalado, entendeu? Só era eu usar, olhar exemplos e meio que replicar e fazer as paradas. E agora não tem nada que na aplicação eu tô tendo que fazer, implementar tudo. Aí eu fui ali no repositório e falei, beleza, eu vou precisar de um adapter aqui. Cara, coisa pra caramba, velho. Eu tive que olhar ali em outro projeto pra ter ideias de como que eu tinha que fazer isso aqui. Só que mesmo assim é muito diferente, né? Você ter as coisas no projeto e você só usar, do que você ter que implementar todas as coisas ali. E olha que coisa doida, velho. Eu tive que parar no meio do expediente pra poder ir no médico. Eu tinha uma consulta, né? E eu tava no médico ali, eu tava doido que acabasse logo pra eu voltar pra casa e continuar trabalhando, velho. Nunca pensei que eu iria falar isso na minha vida. Mas eu tava tão engajado assim, né, nessa tarefa que eu queria estar ali trabalhando, codando e mudando as coisas e vendo como é que vai ficar e tal. Tava realmente muito empolgado. E aí de volta no trabalho eu não tava conseguindo rodar a aplicação porque eu instalei o IDER e eu teria que configurar. Só que na SAP UI5 não é tão fácil assim você trabalhar com bibliotecas ou coisas externas, né? Como a gente utiliza em alguns outros framework, que você dá um install ali e pronto. Aqui não funciona tão simples assim, então eu pedi ajuda pra galera, só que não tive resposta, ninguém conseguiu me ajudar, não tava com tempo ali na hora, né? Então eu fui mexendo ali nas coisas, fui testando, fui olhando aplicações de exemplos que tem na empresa. E uma vez que eu consegui configurar isso, a aplicação rodou e, cara, funcionou de primeira, velho. É a segunda vez que eu refatorno algo pra arquitetura limpa e na hora que eu vou testar, a parada funciona de primeira. E eu fiquei muito feliz assim, velho. Eu até trabalhei 1 hora mais hoje do meu expediente porque eu tava tão empolgado nisso aqui. E assim, cara, de coração mesmo, eu me achei na profissão, assim, entendeu? É uma pena não ter encontrado a programação antes, porque eu gosto demais do que eu faço e, tipo, quando as tarefas, elas são tarefas nesse nível assim, né, que me deixam bem empolgado, cara, eu trabalharia, assim, muito, muito mais tempo, assim, bem de boa, entendeu? É tanto que eu trabalhei 1 hora mais, eu nem tinha percebido, né, nem tinha me dado conta que tinha passado dessa 1 hora aí de trabalho. Aquela famosa parada, né, eu trabalharia até de graça, mas só que, obviamente, eu tenho meus boletos para poder pagar e ninguém vai trabalhar de graça, mas a programação e tarefas desse tipo aqui me deixam muito empolgado, assim, eu demais, assim, gosto do que eu faço, entendeu? Eu realmente me encontrei na profissão. O sênior, ele revisou a minha PR e ele me disse que eu confio demais na classe que eu estou testando. E aí ele estava me ensinando aí com um olhar mais crítico na hora de testar. Tipo, tentar ver cenários que a classe que foi implementada não está cobrindo. Um exemplo disso é que eu estava testando, criando os testes ali de uma classe e se essa classe recebesse algum valor inválido, a gente não estava lançando o erro corretamente. E aí, quando eu estava criando o teste, meio que ele estava me mostrando que eu deveria ter percebido aquilo, né? E com um olhar em cima da classe que eu estou testando para tentar buscar essas brechas. E aí ele estava me ensinando, me mostrando isso, né? Para mim ir com mais senso crítico, não confiar tanto no código que fizeram, na implementação que fizeram, né? Mas fora isso, a estrutura do teste, as paradas que eu fiz ali, estavam tudo de boa. E aí depois disso eu passei o dia na refatoração ali da parte da arquitetura limpa no front-end, né? Eu tive alguma dificuldade ali com a parte de buscar um token e tal, mas no mais o resto foi tudo ok, assim. E na hora que eu fui abrir a PR, ficaram 2.233 linhas adicionadas, cara. Foi coisa pra caramba. E aí basicamente eu fiz o que me pediram, né? A aplicação já estava funcionando, né? E eu tinha só que deixar ela do jeito que estava funcionando, só que agora com todo o rolê ali da arquitetura limpa. E foi exatamente isso que eu fiz, eu consegui terminar e entregar hoje. Eu fiz relativamente num tempo curto, né? Que foi um tempo de um dia, peguei ontem para poder fazer e já consegui entregar. E aí agora só falta ali a parte dos testes, mas isso aí vai ficar para a próxima semana. Então se inscreve aqui no canal para você não perder essa jornada.